Não somos os mais bonitos, não somos os mais inteligentes, não somos os mais engraçados, mas vamos pisar no chão, deixar as faíscas voarem, sem recuar. Estamos alcançando o céu, nossas vozes vão ecoar, nossa mensagem alta e clara. Vamos trazer um barulho. Bora fazer barulho. Bora fazer barulho. Aí. Salve, meu bando! Começando aqui mais um podcast, bora fazer barulho. Ao meu lado sempre ele, Marcelito Sem Noção. Fala, gentalha, como é que vocês estão? Espero que bem, eu tô ótimo, vocês não estão bem, é problema de vocês. O negócio é o seguinte, essa onda que tá tendo aí de comediante sendo preso e tudo, e essa criatura que vos fala aqui do meu lado, teve a brilhante ideia de trazer 2 advogados pra cá. Em comum acordo. Ou seja, nós vamos sair, no final do podcast, nós vamos sair certamente algemado pra algum lugar, algo pelo estilo. Já avisem as esposas e tirem as crianças da sala. Então, assim, ó, nós vamos descobrir agora, daqui pra frente, parece que comediante vai ter que ter o advogado de estimação, né? Pra subir no palco, né? Porque, não, essa piada não pode, não, a piada pode, não, essa aqui vai dar cadeia. E eles vão nos ajudar, né? Já vou ficar com o cartãozinho da OAB deles. A gente não vai andar mais com segurança, a gente vai andar com advogado. É isso aí, advogado. O bom seria comprar um juiz, né? Não, isso não pode, né? Isso já deve dar cadeia, né? Deve dar E cadeia. deve ser caro. É, melhor tu apresentar aí, então. Pra ajudar a gente a não ser preso por crime de trocadilho, a gente chamou aqui quem realmente entende. Advogados que vão explicar pra gente se comediante agora precisa passar na OAB antes de subir no palco. Então eu tô aqui hoje conversando com as damas, com Michele. Eu sou a Michele Mirapalhete. Desculpa interromper, eu gosto de interromper. As damas? Por que damas? Não entendi. Tu já quer ser preso na arrancada? Pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha na frente dos advogados, cara. Eu não vou ir na cadeia te levar nada. Já vou te avisar. Me contrata que eu vou lá. Tá, Michele, pode se apresentar. Puxa um pouquinho mais pra ti. Vai puxar aqui. Aí. Bom, dessa safamos. Eu sou a Michele Mirapalhete, sou advogada há 8 anos. Hoje eu atuo no direito bancário, direito consumidor, direito civil. E trabalho com o nosso colega aqui, o Anderson. Isso aí. Tu, Anderson, se apresente pro pessoal aí. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, boa noite, né? Vai depender do dia, do horário que estiverem vendo. Boa noite, 8h30. Fuso horário. Pode ser no Japão, é boa tarde, é o fuso horário, né? A gente ajuda. Meu nome é o Anderson, sou advogado atuante na área civil há mais de 9 anos. Atuamos principalmente aí, somos referência na região sul no direito bancário. Atuamos também em casos de responsabilidade civil, né? Casos de repercussão, como esse do caso do Léo Lins. Show. Só levando um pouquinho mais o microfone pra ti. Então, um cara aqui menos baixo. Então, tu trabalha no bancário também, né? Também. Nessa área do bancário aí? Sim. Os velhinhos estão tudo te procurando, então. direto. Agora Teu tá escritório tá parecendo um asilo. Exatamente. É isso? Só o pessoal da terceira idade. É maravilha. Agora tu tá com promoção pro INSS? Agora, Tem. o que eu te aconselho é assim, abrir uma casa geriátrica e um circo, porque o que vai ter de comediante te procurando e velho não Sim, tá escrito. porque comediante vai ser novidade agora. Pois é bom. né? Queria perguntar pra vocês, hoje em dia, se a gente fizer uma piada de papagaio, a gente pode ser processado por algum ambientalista aí? Tecnicamente, sim. Qualquer pessoa, né, que se sentir ofendida pode entrar com uma denúncia, né, entrar com um processo. E aí, claro, tudo isso vai depender do judiciário, vai ser analisado o caso, o que foi falado. Mas, tecnicamente, sim, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia que se sentir ofendido pelo que tu falar, seja piada, seja um discurso. Não quer dizer que vai pode ganhar o processo. Não quer dizer que tu vai ser condenado, mas todo mundo tem o direito de fazer uma denúncia que se sentiu ofendido. Então, quando vai falar, como é que se chama quando a pessoa vai falar lá? Como é que é quando é... Audiência. Tá, mas a pessoa tem lá, os envolvidos vão falar como é que é o nome jurídico, a parte ali. Locução. Antes da ação penal ou Não, depois da ação dentro penal? lá, tá sentado no juiz lá, vai falar... Depoimento. O depoimento, Sim. muito Sim. bem, que eu sou meio burro, viu? Não dá bola, eu sou meio burro. Depoimento, eu queria saber, entender como é que vai ser o depoimento do papagaio nessa questão aí. Sim, do papagaio não vai. Na verdade, vai, como eu dei o exemplo dele, do ativista, né? A pessoa que tem lá, que defende os direitos dos animais, se sentiu ofendido com o teu discurso, com a tua piada,
vai lá fazer uma denúncia, ó, que ele cometeu um crime. E aí o judiciário vai analisar se aquilo realmente é um crime, se tu pode ser punido por aquilo ou não. Assim como todas as ações, né? Todo aquele direito que tu entender que estiver sendo infringido, que tu te sentir lesado, tu pode procurar o judiciário para que ele te dê um amparo melhor ali. O judiciário aceita qualquer tipo de denúncia ou tem alguma que ele diga, isso aqui eu não vou nem levar Olha, adiante? eu ainda não me deparei com nenhuma situação que não fosse aceita pelo judiciário. Claro, não peguei nada esdrúxulo também, mas até agora, em 8 anos de advocacia, eu não peguei nenhuma ação que tivesse sido recusada pelo judiciário. Já tive sentenças improcedentes. Mas Porque assim, se ó, processarem o Marcelito porque ele fez uma piada, eu duvido o juiz acreditar que ele fez uma piada. o negócio é o seguinte, ó, já falando isso aí, vamos fofocar aqui só pra nós aqui. Qual o cliente aí que tu pegou assim, mais dissesse assim, não é possível que o cara me trouxe esse caso aqui, o que é? Conta aí, não precisa, conta só o pecado, não conta o santo. Pronto, É que que aí se foi ninguém vai só saber. ele vai saber que foi ele. Não vai saber, Eu acho que ninguém vê ele não, essa eu acho que porcaria. ele não assiste, porque ele ficou preso 32 Não. anos. Mas eu vou contar. Inclusive, não, é que na cadeia também não tem o YouTube, então... É que ele não estava na cadeia, ele estava no instituto psiquiátrico. Nossa. Então pode ser que ele assista o nosso podcast. Então é melhor não falar. Melhor não. O que melhor ele não. queria? O que ele queria? Ah, eu quero processar o médico. Eles têm Não, trancado aqui. Não. Na verdade, o caso dele é um pouco pior. Sinistro. É. Ah, eu gosto. É um muito. caso macabro que aconteceu há Puxa, muitos anos tá em ficando Pelotas. melhor. Pipoca, Sunsi. E teve um homicídio que ele cometeu contra a mãe dele. Ele esquartejou a mãe, colocou na geladeira. Então conte por partes pra nós. Não dá pra contar muitos detalhes, porque parece que foram poucos casos assim, né? Então as pessoas vão associar. Mas foi basicamente isso. Ele cometeu um crime, ele tem esquizofrenia, ele cometeu um crime em sua defesa, tá? A mãe dele praticava alguns atos Contra ruins contra ele. E foi a maneira que ele achou de se defender naquele momento. Ele matou a mãe, asfixiada. Deu um mata-leão nela, se eu não me engano. E depois, 3 dias após isso, o corpo começou a cheiro, né? Decomposição. Ele precisou se desfazer, só que a ideia que ele teve foi congelar o corpo, mas não deu todo o corpo dentro da geladeira, né? Aí os vizinhos acabaram encontrando e ele foi pro instituto. Foi bom tu me contar isso aí, porque eu tô há tempo tentando me livrar do Emerson. Eu já pensei, vou ter que comprar uma geladeira maior, porque se eu matar ele, né? Eu vou ter que Freezer. comprar- o frigobar inteiro, né? Vai ter que horror ser isso. pro Emerson. Sim. Que horror. Muito obrigado. Desculpa, pessoal. Ana, a gente deu uma esquentada aqui. Agora, pra gente prosseguir, eu vou assistir um vídeo com vocês antes, tá? E aí a gente vai seguir debatendo, que aí a gente... Como é que se diz na lei? Vocês podem se reservar o direito de permanecer calado, Sim, caso vocês não sim. queiram falar nada do vídeo, viu? Vou deixar. Vamos Aí dar uma não tem olhada. podcast, porque é só sobre isso. Eu vou falar sempre que eu não quero falar nada. O bebê tava dando tchau ali pra Sons. Tchau, bebê! Deixa um abraço pra você. Bem. Eu aviso o bebê que eu vou pegar o número deles. Os advogados. Te deixo Aí, ó. com o meu show. Humor aliviador, seja ela qual for. Sabe? É uma filosofia que funciona pra mim, por isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Se você tem alergia a amendoim, porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer ou processar a padaria, que é o que acontece. Só pra contextualizar, né, o assunto de hoje. Então, isso aí ele falou no final do show dele, né? Inclusive é o show que está sendo o motivo dele ser preso, né? Sim. Perturbador é o nome do... Isso, é. Mas ele fez um teatro, né? E um teatro tem a placa dizendo que é uma Sim. obra fictícia e tudo mais. Só que isso aí tá dando muito pano pra manga agora. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer, tá? Que todo mundo já sabe o que é o caso do Léo Lins, né? Ele foi condenado a 8 anos de prisão e uma multa de 2 milhões de reais por uma piada que ele fez.
Eu queria saber de você, assim, se já existe alguma jurisprudência no Brasil para esse tipo de caso, ou é a primeira vez que está acontecendo isso? O caso dele, pelo que a gente lembra, assim, ele é inédito na questão da condenação, né, nos 8 anos em regime fechado. Mas já teve outros casos semelhantes, né, mas que não tiveram tanto esse impacto. Exatamente. Na verdade, o que está pegando e o porquê da situação ter vindo à tona dessa forma, porque ele já foi condenado, mas em primeira instância, tá? O processo ainda não transitou em julgado, ainda cabem recursos em segunda instância. Por isso que ele ainda não foi preso. E até no Supremo pode ir, né? Ele pode seguir recorrendo, ele tem todo o Pode direito. puxar um pouquinho mais pra ti. Ele tem todo o direito de seguir recorrendo, tá? Mas o que nós temos, nós pesquisamos, é que existem outros comediantes, inclusive ele tem outros 3 processos, mas Sim. que ainda não foram sentenciados. E teve alguns que foram, né? Ele já pagou a indenização. Exatamente. É que Mas dessa vez esse aí foi uma proporção muito maior. E foi o Senado dessa vez, né? Não, foi o Ministério Público. Ministério Público. O Ministério Público, isso. E esse caso veio à tona, já aproveitando para falar para vocês, esse caso ele veio à tona através do Ministério Público, que é o responsável ali por isso mesmo, né? Por cuidar dessa parte. Se ele perceber que há alguma irregularidade, ele pode ingressar com uma ação penal de forma autônoma, né? E no caso do Léo Lins, acreditamos que a parte midiática, foi sim num teatro, como vocês falaram naquela hora, mas o que acontece é que nas mídias sociais dele, este show foi propagado. Teve uma ampla divulgação desse caso. E aí, vocês podem ver também que ele não postou somente no TikTok, mas no YouTube, no Instagram, e deve ter postado no Facebook, não tenho esse conhecimento, mas foi isso que fez com que trouxesse uma propagação maior do caso, essa explosão toda. Sim, que foi mais conhecido. Que ficou mais conhecido, isso. Tanto que na própria ação, um dos pedidos do Ministério Público, em fase de liminar ali, ele pede para que sejam retirados todos os vídeos. Mas isso não é meio estranho, porque quando tu faz um filme sobre, sei lá, qualquer outra coisa, tipo Django Livre mesmo, que faz um filme sobre racismo e tudo ali, o pessoal também faz cortes e posta em todas as redes sociais. Não dá problema de ter saído do cinema. Sim. Na verdade, eu acho que isso envolve muito essa parte do me doeu, vou procurar algum recurso. E talvez alguém ali do Ministério Público tenha sentido essa dor, né? Que provavelmente também não seja uma pessoa que consome o show dele, Sim. que não sabe do que se trata, como funciona. Porque para mim, Michele, não tem diferença entre o show de humor, porque está em cartaz, tem nome, ele se veste com roupas fictícias. Esse não é o Leonardo, acho que é Leonardo o nome dele, né? Ele é um personagem. Ele é um personagem, exatamente. Pra mim, não difere de uma novela, por exemplo, de um filme, por exemplo. Um vilão. Né? O Paulo Gustavo, nós temos ali, eu sei que ele já faleceu, mas eu digo em memória inclusive, eu do ia citar legado, agora, eu ia citar o legado Ele dele, tem um né? vídeo muito mais pesado até. Ele tem aquele Minha Mãe é uma Peça, ele fala da Marcelina, né? Ele ofende ela, né? Ele chama de gorda e etc. Tem algumas outras... Sim, ele tem... Ele menciona algumas outras O público LGBT também, ele pega pesado. Exatamente. Também. Mas eu acho que nós estamos ali diante de uma situação onde o Ministério Público não consome esse tipo de conteúdo, entendeu que deveria fazer a intervenção, porque este é o papel dele, fez para depois não ter nenhum tipo de... vamos cobrar do Ministério Público porque eles não fizeram isso, entende? Para ter aquele resguardo, né? E se antecipar. Então, resumindo, trocando em miúdos ali, quer dizer que ele foi a bola da vez. Exatamente. Ele foi a bola da vez. Porque eu ia colocar, inclusive, isso, já ganhou de antemão, do Paulo Gustavo, né? Que infelizmente não tá. E para mim, um dos maiores comediantes, se não era um dos melhores aí, ator, né? Verdade. De palco, Ator e comediante. Não, eu digo porque aqui é diferente. Aqui é um personagem, mas é um ato de stand-up. É mais de piadas. O Paulo Gustavo é um ator, tipo, como é que eu posso dizer? Ele faz algumas brincadeiras ou algo, mas não é um show de stand-up que o Paulo Gustavo fazia. Ele fazia uma atuação de um personagem que, no meu ponto de vista, não difere disso. Sim. Ganhou lei com o nome dele. Né? E eu calculo assim a mesma coisa. Então, daqui pra frente, quando a gente vê um filme de estupro, eu vou pedir, vou entrar com um processo contra o estuprador lá, o ator que fez o ato de estupro dentro do filme, porque eu me senti lesado. Minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos. Não precisa nem fugir muito disso, porque o próprio Paulo Gustavo, como tu tá falando, ele tem uma lei com o nome dele. Sim, e ele tem um vídeo onde ele fala que todos os negros devem de voltar pra Europa, porque a Europa só trouxe problema pra nós. Então, a gente vai entrar, eu acho, né? Eu não sou advogado, óbvio, né? Por isso que vocês estão aqui, mas eu acho que a gente vai entrar num campo muito amplo.
E aí vai complicar. É um Porque aí baita cada um debate. que se sentiu ofendido, cada um que olhar... Porque que nem eles falaram ali, eu vi uma das alegações, eu li um pouco, andei pesquisando um pouco sobre isso. Uma das alegações, que foi difundido nas redes sociais. Como a gente colocou. Filme, novela, e às vezes não é nem pelo filme ou pela própria novela, e sim por um terceiro. Sim. E acaba chegando na casa de alguém, ou no computador de alguém, enfim... Então a gente vai entrar, eu acho, numa área muito ampla, então nós vamos processar tudo. E o que nós vamos fazer, então é melhor acabar com a arte, então. Não se existe mais a arte. Em todos não os se- aspectos. Né? Em todos os aspectos, seja cinema, seja stand-up, seja Sim. o que for, vamos acabar então. Porque não se pode representar mais nada. Os próprios filmes de escravidão, que todo mundo hoje é uma coisa que se debate muito, né? Algumas coisas, no meu ponto de vista, faz sentido, outras não têm a mínima coerência. Não vamos mais falar sobre escravo. Não pode, né? Sim. Porque eu acho que está ofendendo alguém. Falar E de é um escravidão. vídeo de 2016. Tu pode ser julgado por algo que já passou tanto tempo. Ele ainda né? tá em evidência, né? Ele ainda tá na mídia. Ele tá sendo propagado, ele ainda tá em curso. Ele ainda tá em É como se ele em estivesse sendo voga. renovado toda vez que alguém posta. Na verdade, ele existe. E ele tá lá, ele tá dando mídia. Porque as leis de 2016 deu uma mudadinha pra cá, não deu? De lá pra Mas cá? é que o crime de racismo em si, ele não sumiu, tu entende? O que E eu- acontece no vídeo, os crimes estão em pauta. E basicamente o processo é só sobre o racismo ou não? Porque eu não li tudo. Capacitismo também. É, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. E falam de piada, né? É que, na verdade, em 2023, veio uma alteração na legislação que trouxe para a lei de racismo alguns artigos ali. Na verdade, foram alguns acréscimos. Não vou nem colocar qual a situação, mas alguns acréscimos nos artigos, tá? O caso do Léo Lins teve um acréscimo do 20A, que trouxe ali um aumento de pena em casos de fazer humor, falando em outras palavras que não é essa a legislação, né, o que fala a letra da lei, mas fazer humor, tá? É como se ele estivesse fazendo sarcasmo com a doença, com a deficiência, com a cor da pele, com a etnia, com a religião. Neste caso, fazendo humor, se tu cometeres o crime de racismo em si, por exemplo, eu te ofendo de forma séria, nós estamos discutindo, a minha pena é de 2 a 5 anos e mais multa. Se eu estiver fazendo humor com isso independe das pessoas saberem que tipo de humor eu faço, elas comprarem o meu ingresso, elas irem me ver e etc. Se tiver uma situação ali recreativa nisso, a minha pena é aumentada de 1/3 à metade. E é aí que entrou o caso dele. É aí que a questão da proporcionalidade que chama a atenção no caso dele é isso. Se eu falar sério para te cometer um crime de injúria racial contigo, a minha pena é menor do que se eu fizer uma piada. Isso que é desproporcional. Não estou dizendo que é errado a condenação dele. Sim, exato. Isso tudo a gente tem que relevar de Não, a vários gente está pontos. entrando no campo para analisar, essa é a realidade. Isso. Ele é um cara que é conhecido por fazer humor ácido. Então, beleza, quem compra o show dele sabe que é aquilo ali. Mas assim como a gente tem a liberdade de expressão, ela vai até certo ponto. Exato. Até eu poder começar a ofender a dignidade da pessoa humana. O limite da liberdade de expressão vai até outro direito de outra pessoa. Então chega um momento que a gente tem que chegar nessa balança do equilíbrio. Mas isso E não- foi isso que chamou a atenção no Pois caso é, dele. mas é estranho. Não deveria, tipo, a pessoa que se ofendeu entrar com o processo contra ele, como sempre foi feito? Mas quando se trata de direitos coletivos, como ela falou, o Ministério Público tem esse poder de representar uma classe, Ele tem esse... Exato. uma minoria, a minoria está sendo A ofendida. função do Ministério Público É também é essa. Também essa, é uma das funções do Ministério Público. Não foi necessariamente uma pessoa, foi o próprio Ministério Público que entrou com a Viu, não denúncia. gostou sabendo que lhe atribui aquele, né, que é a atribuição dele fazer aquilo, já fez antes, que eu acho que... Sim. Inclusive, quando ele estava sendo julgado, ele levou negros, deficientes, Isso. para depor a favor dele. Sim. né? Isso. E aí Eu vi que até algumas pessoas O Guto com Zacarias foi deficiência uma das participam, testemunhas. né, das piadas dele, várias né? pessoas. E aí o que Indígenas, falaram lá é negros, que, tipo, enfim. era a minoria da minoria. Sim. É que, na verdade, nós estamos conseguindo a façanha de dividir a sociedade em grupos. Pois é. E isso é preocupante, né? Porque aí, quando vem a justiça, quando vem o judiciário, eu pergunto como é que vão fazer para fazer esse balanceamento. Tu entende? Isso vai ser para todos? Ou vai ser só para quem eu não gosto do tipo do humor? E isso não é só a minha opinião pessoal, isso é eu um não gosto de pensamento. advogado, eu vou processar todos. Eu não porque, gosto. na verdade, eu posso, né? Tá no meu pode. direito, né? Pode. Eu Na posso não gostar de verdade, advogado. pode. Não, vocês eu adoro, né? Na verdade, pode ter Mentira, sido só quando eles forem embora, eu vou coincidência, falar né? mal. Sim. Pode ter sido só coincidência, mas começou a dar problema mais pra ele depois que ele começou a fazer piada com o governo atual, né? E pra ti também pode dar problema.
É que a gente Falando problema aí pra eles aí, pode dar um problemaço assim, ó, terrível. A gente está cara. vivendo um período que é muito politizado, né? Polarizado. É né? verdade. Então isso influencia, inclusive, nessas decisões. Infelizmente, não era para ser assim, mas parece que atualmente é o cenário Está que a indo gente... para esse caminho. Eu vou falar do Alexandre agora. Mas não fala o sobrenome. Deu um suspense. Pode ser o Alexandre o Grande. Ah, ótimo. Fala, viu? Graças a Vocês Deus. não deixam eu molhar a palavra. Súcia, eu vou precisar de água pra molhar a garganta. Vocês não Fica deixam eu falar. o tio que vende Alexandre rapadura o Grande ficou com uma frase bem conhecida: dividir e conquistar. Sim. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho mais o que acontece na sociedade. Dividir e conquistar é o que tu acabou de dizer aí. Ah, então eu vou fazer polos e minorias? Sim, com certeza. Quanto mais dividido tiver a população, o país, o próprio mundo, melhor para quem governa, melhor para quem faz, Sempre. porque é o gado de manobra que a gente fala. Né? Então, gente, fiquem espertos, não acreditem em tudo que vocês veem. Fazer uma pergunta pra vocês, pode ser um pouco difícil, né? Sim. Até não tava na nossa pauta, mas me vinha agora Isso, aqui. eu não vou precisa fazer umas fazer. piadas Eu tô contigo. Não brincando. pode, senão eu vou ser preso. Se por acaso ele for condenado até a última instância ali e for preso, tá? Sim. A maioria da população não quer isso. Isso não interfere. O único que poderia fazer com que ele não fosse preso seria o presidente, que daria... Ou não, já era. Falando em questão de anistia. A cara Isso, dela foi anistia. ótima. Depois tu faz o recorte da cara dela. Tu fala, Não faz. não faz o... Eu vou traduzir o que ela pensou, assim, com o rosto dela, e tu bota esse corte aí. Não precisa. Não faz o mínimo sentido que tu falou. Essa Por questão causa que eu que- tava falando Deixa ela falar, que eu quero... Fala. Fala, Não por é. favor, Não, fala. não, pode falar. Olhando pra ele, não, olhando pra Não, ele. só deixa eu continuar falando, porque ele gosta de interromper as pessoas. Por causa que agora a gente teve esse caso mais recente também, que teve do 8 de janeiro, né? Sim. Que estavam pedindo pro presidente dar anistia pra todo mundo lá. Uhum. Então, nesse caso, daria ou não daria? Aí é com ela. Tá comigo. Boa. Rodeou, jogou Tá no meu. comigo. Boa, isso aí. Na verdade, a anistia cabe ao presidente da República. É por isso? Mas no caso dele, daria ou não? Não. Por quê? Corta. Vamos lá. Vamos É lá. difícil essa. Então, eu não tenho esse conhecimento. De fato, eu não tenho conhecimento jurídico disso. É ignorância da minha parte. Mas acredito que, como ali no caso de 8 de janeiro, houve a parte da questão de golpe de Estado, que, na verdade, para mim, não foi, mas ok. Tudo certo. Aí envolve, sim, um caso de maiores proporções, onde cabe ao presidente da República, foi no Congresso, foi contra, supostamente, o Estado Democrático de Direito. Então, Envolveu diretamente. aí envolve, sim, o presidente da República. O caso dele é um caso particular, tá? É um caso diferente, totalmente diferente. E também inusitado, né? Não tem um precedente. né? Não tem. Neste caso, idêntico não tem, mas tem coisas parecidas, semelhantes. Já pessoas estão se sentindo prejudicadas, humilhadas, ofendidas, e elas estão buscando os direitos delas. Tá, eu acho que assim, ó, eu acho que houve golpe de Estado e o negócio é o seguinte, eu ouvi falar aí, eu gosto de fofoca, eu ouvi falar que o Brasil tá mandando uma remessa de batom lá para a Ucrânia se defender da Rússia. É o que eu ouvi falar. É o que eu ouvi falar entre linhas, né? Tu sabe que tem essas fofocas por Tem. trás dos bastidores, né? Tem, os bastidores que tá são mandando fortes. uma frota de batom para lá que vai acabar com a... E quem tá levando é os chineses. Também. Eu ouvi falar aqui também, os chineses. Mas os chineses, eles têm que abrir os olhos, senão vai dificultar a guerra pra eles. O fato do vídeo ter milhões de visualização, tá? Influenciou na sentença? Aumentou a responsabilidade? Ou... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tem um impacto, né? Gera repercussão, mais pessoas se sentem ofendidas e tudo isso acaba influenciando depois na questão da pena também. O que acontece, essa ação já começou pela repercussão. Ela começou exatamente por causa desse motivo. Pela comoção que poderia acontecer. Vamos supor, o Ministério Público foi lá, verificou que os vídeos estavam sendo propagados, compartilhados, deu uma analisada no conteúdo, identificou que era sua obrigação fazer alguma coisa, fez. Se não tivesse, por exemplo, vem aqui no podcast de vocês. Qual a repercussão nacional que isso tem? Nenhuma. Não tem ninguém. Eu acho que não chega nem na Nenhuma. esquina. né? Não tem. No máximo aqui, ó. Vai até o Calzone. Somos 5. Acho que vai até o Calzone. Antes nós éramos 6 que tinha o bebê assistindo ao vivo, né? Porque ele não assiste nem no online o bebê. Mas vocês entendem que isso foi... A questão realmente foi por causa da comoção social que poderia vir a ter ou já estava Sim. tendo. E as mídias ajudaram a fazer com que tudo acontecesse. E tu acha que na sentença
isso também não pesou de alguma forma? Pesa. Com certeza pesou. Pesa. Eu acho que um dos ministros olhou e disse: esse cara tem mais views que eu. Vou enrabar ele. Eu acho que nós estamos hoje no mundo da internet e do celular e todo mundo quer aparecer. Eu acho que ele disse: ó, esse cara tá aparecendo mais do que eu. Vamos deletar ele. Dizem que a juíza que sentenciou agora é amiga do Alexandre também. Não posso falar sobre Não isso. sabemos. Não sabemos. Boa, legal. Conte-me mais. Vamos falar nos bastidores aí. Não posso falar sobre isso, mas toma aqui meu cartão. Aqui, não, tô brincando. Mas essa questão da repercussão que tu falou vai servir também agora no recurso dele. Com certeza vai. esse apelo que está com certeza. tendo... Tem como usar a favor, né? Também. Porque agora, de certa forma, é um apelo achando que é desproporcional a pena, né? A população, os Tinha que humoristas. ter apoio internacional, A questão né? da censura, o pessoal apoiando isso também vai pesar, né? Sempre pesa. Por mais que seja um julgamento técnico, ele vai analisar as questões ali de leis e tudo mais, tem também o apelo, acaba Quantas pesando. vezes ele pode ser sentenciado? 4? Pelo que eu entendi? O recurso, não? Primeira instância e segunda instância. E aí depois o Supremo, né? Isso. Depois vai pro Então agora o que vai vir agora é o Supremo? Não, é segunda Agora é a instância. segunda? Segunda instância. Tá. E aí, se ele ganhar, ganhou ou ainda aí O Ministério Público ainda pode recorrer Não, da ele mesma tem. forma. E vai recorrer. Sim, acredito que sim. É um caso que vai se estender. Eu acredito que não vai ser uma coisa que vai acabar por agora. Ainda teremos outros capítulos disso. Quando sair sentença de segundo grau, por exemplo, vai ser outro estardalhaço. Eu posso fazer 2 observações? Depende. Primeiro, vocês não acham que é uma verdadeira caça às bruxas? E segundo, enquanto isso, os velhinhos do INSS, o que está acontecendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não me complica. Só umas colocações. Mas nas redes umas coisas sociais que é vem- o que está eu rolando, tenho- porque o pessoal olha, né, que se sente ofendido do lado dele, tem o pessoal que defende ele também. Pô, mas tem tanta coisa para se preocupar, estão se preocupando que um cara que está fazendo um show privado dele, lá, um humorista, que tem o contexto que ele avisa que ele faz humor ácido, o pessoal que consome é o pessoal que gosta, e aí tem tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, mas uma coisa não justifica a outra, né? Mas eu entendo essa indignação da população que todo mundo está comentando. Pô, mas é fraude do INSS, roubaram milhões dos aposentados. Teve um vereador agora aqui, né? Não me lembro o nome dele, um vereador que fez um vídeo agora falando sobre o caso do Léo Lins. Eu vi, que é o Cezinha, se eu não me engano, aqui de Pelotas. Acho que é, não me lembro. E aí agora o comentário é tudo comentário negativo. Pô, tem tanta coisa para se preocupar no município que tá comentando lá da prisão do humorista. mandaram ele olhar os buracos da cidade. É verdade. Aquela Eu vi- parte É que eu vi. os assim, ó, comentários. o que acontece? Eu não conheço o vereador, eu nem sabia do vídeo dele. Sim. Mas eu acho que Vamos lá. ele tá aproveitando o momento pra Sério? né... Sim, é que nem nós, a gente tá aproveitando. Eu acho que não. Eu acho. é tu que tá falando. Eu acho que não. Aí é o que tu acha. Eu acho que não tá aproveitando o momento, eu acho. Será que ele tá A gente surfando? trabalha com fatos. Tu acha que ele tá surfando na onda? Não sei dizer. Não. A gente tá aproveitando o momento. A gente tá aproveitando o momento que vocês estão aqui pra tirar as dúvidas de graça. Sim. A gente sabe. A gente não quer Na, ser preso. na realidade, a gente foi pesquisar e os advogados é caro. Aí, cara, vamos convidar uns Não, advogados. mas mais caro é ser preso, cara. Que eles vão vir, vão nos falar tudo que a gente não tem que fazer e a gente não precisa pagar nada. Mas né? é exatamente isso. O pessoal que está defendendo tá ligado, pô, mas tem tanta coisa para se preocupar, talvez até mais grave do que isso, mas as pessoas que se ofenderam também é grave para elas. É. Então, não adianta a gente querer compensar uma coisa com a outra. São coisas diferentes, não dá pra gente comparar. A gente fez um vídeo também zoando uns vereadores aqui de Pelotas, mas a gente zoa todo mundo, né? Independente de partido. Isso é ele que tá falando. Eu não compactuo com isso que ele tá Tava falando. junto. Fica registrado aí. Não, eu esse não foi só eu compactuo. que fiz um monólogo. É, isso aí. Falando que enquanto uns levantam plaquinha, outros estão levantando uno de buraco no Dunas, né? Sim. Porque aconteceu isso. E a gente tá cheio de buraco na cidade aí, estão se preocupando com coisas que nem tá aqui, né? Sim, sim. Mas aí é outros casos, é bem o que tu falou mesmo, é oportunidade de E tu mídia, vê- né? Sim. E tu vê, falando desse buraco, um monte de gente lá nos Estados Unidos pagando pro Elon Musk pra viajar pra Lua, sendo que eles podem vir aqui, ver as crateras lunares aqui em Pelotas mesmo, e vão gastar metade. É a mesma experiência, Não vão praticamente. gastar nada. Imagina alguém que sai de São Paulo até aqui. Sim. Isso aí. Agora, tu tem mais alguma Suspira pergunta fundo. que a gente vai fazer um Suspira fundo. intervalozinho? Eu tenho mais uma, assim, ó. Vamos, é porque lá eles não gostam de comparação, né? Eles não- mas vamos comparar. Quer dizer que um cara que faz um humor, né? Daqui a pouco, dependendo, tá? O humor dele é ácido, mas daqui a pouco, como tu colocou, alguém vai se sentir ofendido com aquela piada, pronto, vou processar. Daqui a pouco isso pode se estender também pra plateia, né? Quem assiste esse tipo de humor também é racista, é Cúmplice. capacitista, é cúmplice.
E aí nós vamos mais longe, aí nós vamos pra um filme de... Filme não, vamos pior ainda, vamos pros maníacos que tem aí, serial killer. Eu Sim. gosto, olha a comparação legal, né? Serial killer. Tem um monte de gente que é vidrada nisso, que sabe tudo. Até nós tivemos uma pesquisadora. Vai ao ar ainda, Vai ao né? ar, isso. Sim. Que é vidrado e gosta e Gosta de ver os vasculha livros tudo. e tudo, sabe Então a quer história. dizer que essa pessoa também é um assassino, né? Imagina, olha o campo que nós estamos entrando, né? Então daqui a pouco nós vamos processar a plateia também. Porque Tá. essa gente não era pra estar lá Sim. pagando o ingresso, né? E as pessoas que assistem uma luta de boxe? Ah, é tudo que é pancadaria. Incentivo à violência. Incentivo à violência? É que é esportivo, né? Mas é que a lei fala isso. Uhum. Ah, a lei é boa. O que diz a lei sobre É isso? aquilo que eu falei pra vocês, que justamente ele estar usando do preconceito para fazer humor de forma recreativa, o boxe a pessoa vai lá assistir pra quê? É. Ela gosta, não é meio que futebol? Um esporte, uma coisa Verdade. recreativa? Se Então não a gente vai abrir um leque grande. Se não quem postou o vídeo do Já Acabou Jéssica tinha que ser preso também. Sim. É que essa é uma baita discussão que está acontecendo, porque é justamente isso. Tu começa... eu não estou dizendo que está certo ou está errado o que ele está fazendo, mas começa como se fosse uma censura, tu proibir, a pessoa começa com isso. Ah, não pode fazer mais piada ácida, falando de minorias e tudo mais. Ah, beleza. Só que depois disso, qual é o próximo passo? Não pode mais boxe. E o que vai indo, tá? Tudo isso é uma baita discussão que tá tendo. E as Isso é legal. novelas Isso é legal. globais? É. Elas vão ser Não banidas? pode falar isso, tio. Deus o livre. Globais de global, Ah, de tá. todo mundo. Mundial. É? Tu vai querer... As mexicanas pode, porque as mexicanas é só uma traição. Isso aí. E é só Ai, que- traição, e Vai e anda com a volta. Isso irmã, aí e é vai e volta. xenofobia. Né? Tu vai Hã? querer... Falar de outra nacionalidade. Dá cadeia também? E tu me disse que isso aí não dava cadeia, cara. Pô, mas tu também não lê nada, né, cara? Poxa, é difícil. Eu leio, mas eu esqueço. Mas é um debate legal, cara. Um debate legal isso aí. Tu vai querer que eles assistam o teu vídeo e analisem ou não? Claro. Melhor Tá. não. Bom. Então... A Suzy não. A Suzy, fala, volta a Suzy. A Suzy nos abandonou. Vamos chamar um moço ali, palhacinho, pra vir aqui Então dar uma assim, ó, a gente descontraída. vai fazer um pequeno intervalo Não sai daí, não sai daí. pra preparar esse vídeo aí, que é uma piada que o Marcelito fez. E vamos analisar. Bah, vamos- olha só, tá caindo a internet dos caras. O que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? Caiu a internet. Vamos chamar a ClickNet. Por agora quê? já resolve. Por quê? O mundo é... Não vou falar isso. O mundo é dos ClickNet! Aí, ó, a internet tá caindo pra ver a segunda parte aqui, ó. Vai lá nos caras da ClickNet. Deixa coloca o arroba dos caras aí, o telefone, que eles te largam pifado, grandão, e vamos assistir os advogados aqui, o que eles têm pra falar. Pequeno intervalozinho, a gente já retorna. Isso aí. Ah, Marcelito, parei, cara. Eu não tô me que sentindo aconteceu, bem. cara? Eu tô com muita fome, cara. É? Vamos indo, Tá. vamos indo. Ah, não, Marcelito, não vai dar, cara. Eu tô com tanta fome que eu acho que eu vou sumir. Ah, não tô muito bem, cara. Cara, calma. Eu consigo te ajudar. O Cidadela é bem pertinho aqui. Vamos lá que eu te levo lá. Tá Vamos bom. resolver esse problema. Tá Pô, bom. se bem que tu podia, em vez de ficar invisível, emagrecer, né? Tu me Tá cuspiu pesadinho, no né? rosto. Vamos. Tati, eu preciso de um almoço urgente pro meu amigo. Mas eu não tô vendo ninguém! Não, é que o negócio é o seguinte, ele tinha tanta fome que ele ficou invisível. Então bora almoçar no Cidadela. Vai, cara, come, te alimenta, cara. Bah, pelo amor de Deus, isso, come. É bom a comida do Cidadela. Que maravilha. Isso, come. Olha que ajudinha. Ó. Isso, te alimenta, isso, come. Muito bom. Come a carne, isso, come, te alimenta. Ai, graças a Deus, agora tu tá bem. Uf. Cidadela, um lugar pra se encontrar. Tem costela especial e sabor pra saborear. O melhor buffet da cidade está aqui. Fique ainda mais bela pelas mãos de Júnior Costa. Cortes, química, cabelo e maquiagens com Júnior Costa Hair. Agende já o seu horário. É? Te impressionasse com o preço? Sim, aqui no Super Souza os preços não são de matar. Super Souza, o melhor local para economizar. Ai, poxa, tô louco de fome.
Vamos ver o que a Claudinha deixou aqui. Ela foi viajar. Ai, tô morrendo de fome. Nada aqui. Não, mas para aí. No armário deve ter alguma coisa, com certeza. Terminou. Acabou. Miséria. Vazio. Sem nada. Só vento. Ai, sai daqui. Aqui também só tem fome. Ai, meu Deus. Já tô com tanta fome que eu tô vendo o chinesinho peidaram no estúdio. Ai, meu Deus. Ô, Marcelito, o que tá acontecendo, cara? Ai, mas me ajuda, eu tô com tanta fome que eu já tô vendo coisas, cara. Tá, e a Cláudia não fez nada pra tu comer? Ela foi embora, eu sei, foi de férias, me deixou. Isso uma hora ia acontecer. Tá, mas eu sei quem é que pode nos ajudar. É o pessoal do Master Assados. Vou ligar pra eles agora. Master Assados? Alô, Master Assados? Precisamos de um frango urgente. Entrega urgente. Estou em casa e a fome bateu. Fome, fome, que vontade de comer. Que fome, que vontade. Aí, Marcelito, ó, chegou o principal pro nosso almoço aqui, ó. Agora nós vamos comer junto isso aí, cara. Tá muito bom, tá? Obrigado. Não, cara! Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Gia aqui da Trustcar, vim mostrar pra vocês um pouco do serviço que a gente faz aqui na oficina, tá? Suspensão, injeção eletrônica, freios, precisou de mecânico de confiança em Pelotas, aqui é o lugar, Trustcar. Go for the gold, not the bronze. I am the king and the dawn, and people calling me the boss. I'm swagging all over the world, oh yeah, I'm carpet bagging. Don't matter the place I win a race. Ô, Marcelito, por que tu me chamou aqui, cara? Qual é a brilhante ideia que teve dessa vez? Cara, agora vem cá, nós vamos ficar rico, assim, ó, rico, que nem no universo, ó. Nós vamos ganhar dinheiro fácil agora com isso aqui. Que, a gente vai virar coach agora? Não, cara, para, que Pablo Marçal, que nada, cara. O único que fala bobagem na internet e ganha dinheiro é o Pablo Marçal, cara. Nós vamos ficar ricos, ó, porque eu peguei essa coisa aqui, ó, pra fazer um furo. E qual que é o nome disso? Isso aqui é perfurador de solo. E pra que serve? Ai, cara burro. Cara, pra furar o solo, cara. Isso aqui é da Toyama, um perfurador de solo que eu comprei na Rimac. Tá, mas tu vai usar pra quê? Assim, ó, nós vamos agora fazer um furo aqui, encontrar petróleo e ficar muito rico. Ah, tá. Tu acha que qualquer lugar que tu furar, tu vai achar petróleo? Claro, cara. Confia em mim. Alguma vez eu já te levei em alguma furada? Ah, isso não vai dar bom. Viu? Deu certo! Ei, Marcelito, por acaso o petróleo tem cheiro e gosto de fezes? Hã? Que? Ô, seus trapalhões, olha o que vocês fizeram! Furaram o cano de esgoto da minha casa! Rimac, loja de equipamentos especializada em motosserras e roçadeiras. 3, 2, 1 e estamos de volta hoje, né? Tirando todas as nossas dúvidas com base no caso do Léo Lins, aqui com o advogado Anderson e com a advogada Michele. Vira palhete. Antes da gente ir para os nossos E ela não trabalhou em fábrica, hein, gente? Antes da gente ir nos nossos comerciais. Bloqueou. O Marcelito ia mostrar um vídeo aqui e eu ia perguntar. Marcelito não. Tu que teve ideia. Vídeo qualifica o Marcelito para ser colega do Léo Lins. Aí assim, vocês vão ter que te dizendo botar que o tinha dedo que ser mágico no teu, cara. Tem que botar o dedo mágico aí. Não, mas a Suzy quer aparecer. Vocês gostam de dificultar o trabalho. A Suzy é a culpada. Se tiverem que processar, já sabe. Então, agora o Marcelito vai mostrar um vídeo, tá? Que vai aparecer aqui na tela também pra quem tá assistindo. E isso aí, qualifica o Marcelito pra ser colega do Léo Lins ou não? Mostra aí pra eles. Vamos dar uma olhada. Eles perguntaram o seguinte, ó. Se organizar direitinho aqui em Pelotas, assim, ó. Porque lá na Bahia os caras organizam direitinho o carnaval. E se todo mundo se organizar, todo mundo transa. Aqui, se organizar direitinho a Casa de Pelotas, todo mundo leva um pouquinho pro bolso ou não? Outra pergunta que tem aqui do ouvinte também. Se o cara é advogado e é eleito, dá pra dizer que é 2 vezes mentiroso ou não? Porque é político e advogado. São os caras que estão perguntando aqui.
Viu? Ó, em minha defesa, antes que comece os processos, vocês viram o que eu disse ali. É os internautas. Então o processo é em todo mundo aí que tá assistindo. Não tem nada a ver com isso. Eu fui só porta-voz. Isso. Depois ele até tem os prints, né? De quem mandou. Tudo, tá tudo guardado aqui. A Tem tudo gente vai guardado. precisar deles depois. Tranquilo. Tranquilo. Agora fiquei mais tranquilo ainda. Guardou os prints, né, Sons? Dá pra ver pelas tuas mãos, né? Guardou os prints, né, Sons? Me traz mais água, por favor. Enquanto eu posso tomar. E aí? Esse tipo de piada que ele fez não seria agora com o Léo Lins um precedente pra isso também gerar processo? Posso ir lá visitar o Léo Lins? Não. Cara, vai depender do advogado que vai ver isso aí do político que tu falou ali. Quem era o político ali na. Era o Cauê. Era o Cauê? Mas o Cauê. Ele gostou. Ele gosta da gente. Ele ficou legal. É, gente boa. Só me xingou depois, mas ele gostou. É? Eu acho que ele gostou. Da nossa parte, vamos perdoar ele, né, Michele? Vamos deixar passar, Com né? certeza, dessa vez. Dessa Mostra vez. os prints depois. Tá tudo aqui. Mas Pra o ter Ministério Público não iria ir na gente. Guris, na verdade, tudo que alguém se sentir prejudicado de alguma forma, ofendido de alguma forma, a pessoa já tem a lei ali, tá? Neste caso, a juíza ela só aplicou a lei, entende? Então, todo caso, ele já pode, desde antes do Léo Lins, ser levado à justiça. Se tu te sentir prejudicado, tu podes dar seguimento nisso como uma ação penal, entende? Só que agora com o caso do Léo Lins trouxe à tona e algumas pessoas, ou a maioria talvez, nem sabia desse precedente, né? E agora sabe. Então, podemos ter aí um aumento e este caso não é diferente. Se alguém se sentir prejudicado. Viu? Só, o pessoal lá na Bahia que transa vai me processar agora. Eu te falei que isso ia dar merda. Eu te disse. Não quer dizer que tu vai ser condenado, mas denúncias podem vir várias. O pessoal da Bahia não vai gostar disso aí. A gente teve um caso há pouco tempo, não sei se vocês caras saíram há pouco tempo, não sei quanto tempo já faz. Não sei. Da Red Bull. Que a Red Bull agora não pode mais botar nas propagandas dela que a Red Bull te dá asas, né? Eles perderam um processo contra uma pessoa que não ganhou asa. O cara tomou uma lata e subiu no 25º andar. Eu tenho asas! Mas parece que tem um caso do Tinder também. A pessoa não encontrou um relacionamento e ela também processou o Tinder. Como assim processaram? Me conta mais não, mas disso, eu não sei, doutora. Não sei detalhes. Eu sei que é mais ou menos Tinder, isso. Mas que casos mirabolantes que tu tem lá no teu escritório, hein? Não é do meu escritório, não. Ah, tá. Não é. Isso aí é mídia. Ah, tá, desculpa. Eu ia dizer, escritório concorrido lá da doutora, né? Mas se quiser, pode procurar, gente. Viu? Tu que tá aí assistindo aí, deu uma pausa no Tinder aí pra dar uma olhada em nós, ó. Procura Michele. É Michele, né? Desculpa. Procura a Michele que ela te ajuda. Quero perguntar pra vocês agora aqui, tá? Se existe um critério legal, claro, para diferenciar liberdade artística e incitação ao ódio, ou isso fica subjetivo a quem tá julgando? Na verdade, não existe um limite legal ao pé da letra, né? O que tem é... Como é que eu posso explicar? Até porque, desculpa, eu sou leigo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Tem um entendimento judicial no meio disso, né? Sim. Ele pode entender de uma forma baseado numa lei e pode entender de outra baseado em outra, um adendo, enfim. E com relação aos fatos, à gravidade, tudo é analisado, não é o pé da letra. O entendimento judicial pode ser não ou pode ser sim. Tanto faz, vai depender... Vai acabar caindo numa linha de ser subjetivo. Vai ser algo subjetivo. Como é que eu posso dizer? Não é que não era para ser. Vai ser a parte objetiva, que é a lei, mas vai ter o subjetivismo. Agora faltou a palavra, me ajuda. Subjetivismo. Nossa, isso aí eu não consigo nem que eu tente. Eu tentei, não deu, tu viu? Não. Mas a parte subjetiva, ela não... Não fala subjetivismo aí, que nem ela falou. Fala. Quero que a parte subjetiva não deveria ser só em relação à sentença? Sim, para avaliar isso. Vai ter que avaliar essa pessoa. A condenação, tipo... É o que tá ali ou não? Também é subjetivo? Também vai ser. É subjetivo. Vai analisar todos os fatos, né? E sempre é uma pessoa que está julgando ali. Não tem como, né, ser algo automático. Não é a inteligência artificial que tá julgando. Tem um juiz ali. Então, sempre vai ter alguma parte subjetiva, vai ter. Se não tiver um rol descritivo, taxativo, de quais são as circunstâncias que aquilo se enquadra, com certeza, para qualquer caso, vai ser um caso subjetivo. Não é tipo infração de trânsito, que tá bem especificado ali os pontos que tu perde por cada coisa que tu fez. Isso, exatamente. Então é bom que nesse julgamento o juiz vai com a tua cara. Senão, ó. É mais ou menos isso. Não, quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Senão, ó. Então tu já sabe, né? Aqui tá proibido piada com o juiz. A advogado pode seguir fazendo piada. Depende do advogado. Não falei nada. Se ele se sentir prejudicado, foi aquilo que a gente já falou. Eu não falei nada. Tô aqui de boa.
Tá, mas no caso do Léo ainda tem uma esperança, que o outro juiz, então, veja de outra forma. Por isso que a gente tem mais de uma instância para ser condenado. Eu e a doutora Michelle, a gente até estava conversando, né? Que tipo de teses a defesa do Léo Lins pode utilizar nesse recurso. E aí a doutora pode te explicar melhor. E como é que é essa questão de turma? Explique isso aí, que quando vai julgado tem uma turma que... É que aqui a gente fala, em primeiro grau, normalmente é um juiz singular, né? Que é um só. E aí quando sobe o tribunal são desembargadores. Aí vai aumentando a quantidade de juízes. Vai aumentando a quantidade de juízes. Aqui é 1, lá é 3, que a gente chama de desembargador. Isso é a chamada turma. Isso, aí vai. Explicando o pessoal aí, eu sei tudo de... Isso. Tá sabendo o homem mesmo. É verdade, tá por dentro. Tá pronto pra ser condenado. Ele quer ser colega. Tá estudando. Ele quer ser colega do Léo. Processual como que era. De um jeito ou de outro ele vai ser colega do Léo. Tudo que é rito eu já fiz. Já na frente do cemitério, no hotel, aqui, advocacia. Todos esses ritos eu já sei todos. Daqui a pouco ele vai estar lá na Cigana Terena, lá fazendo pedido. E é difícil. Aí eu vou ter que partir dessa panela pra poder chegar a conversar Não, com cara, ela. vai editar. Eu não sei se vocês conhecem a Cigana Terena? Não Já ouvi conhecem. falar. Vocês assistem um episódio nosso que vocês vão saber tudo da Cigana Terena. Cigana Terena, que é com o Pelotas Mal Assombrado, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Me esqueci. Tu sabe que tu é nosso amigo. Eu tenho TDAH. Tu sabe que tu é nosso amigo. Depois eu vou me lembrar e o Emerson bota aqui no Eu tenho nome alguns dele, copos pra na edição. errar o nome das Mas pessoas. ele sabe tudo porque ele faz um tour turístico por Pelotas, contando toda a história de Pelotas. Que legal, de 1800 e alguma coisa. Ali. Assassinatos e tudo. E inclusive tem a Cigana Terena. Que legal. O que a defesa do Léo pode fazer então? Eu acho que eles vão argumentar muito essa questão de subjetividade que foi imposta ali. Em alguns aspectos, claro que, como a gente falou, né, a repercussão nacional trouxe, acredito que, muita proporção, muita força para esse caso. E eu acho que eles vão alegar também que, então, nós vamos ter que ir em busca de outras situações. Novelas, filmes, outros comediantes, outras situações, lutas... Entende? São diversas situações que, então, se aquele caso do Léo vai ser julgado ao pé da letra, nós temos que usar a letra ao pé dela para outros casos. Eu acho que eles vão vir, claro que óbvio, né? Eles vão trazer fatores que nós desconhecemos, porque não temos acesso ao processo, né? Não sabemos ali o que aconteceu. Eu li alguns depoimentos das testemunhas, por exemplo, para ter uma noção, mas não tem não é robusto o suficiente para a gente conseguir opinar aqui para vocês. Mas eu acredito que eles venham por esse lado, assim, por acreditar que então nós vamos abrir um leque grande para outras situações. Por que o Ministério Público está atuando neste caso e não nos outros? E a opção de criar uma emenda só por causa disso, não? Na verdade, tem que ver. Isso aí agora não saberia te dizer. Qualquer coisa que eu vou falar, eu posso ser leviana. Eu prefiro ficar calada. Qualquer coisa que tu fale poderá e será usada contra você num tribunal. Mas acho que sim, acho que pode. Uma emenda poderia deixar o Ministério mais seguro sobre isso. Na verdade, o Ministério Público ele não vai nem se manifestar quanto a isso, porque ele está seguro. A lei está a favor dele. Ele não está fazendo nada de errado. No pé da letra exatamente diz isso. Exatamente. Tem ele ali não onde ele foi condenado na questão da capacidade e da injúria racial também. Foi crime de preconceito, racismo e pessoa com deficiência. E se processar o Ministério Público? Acho que não pode, né? Não, até vai processar quem? A instituição? Não, né? Não pode? Se eu me sentir ofendido por ela? Se nós formos na ideia... eu tô devagando aqui, eu gosto de devagar, né? Não, se nós formos na ideia... E se ele achar que o Ministério Público... Eu te ajudo, né? Se nós formos na ideia ali... não gostei da piada do Léo Lins, vou processar. Eu não gostei também que o Ministério Público fez com o Léo Lins. Eu vou processar ele. Recorre. Não, mas eu quero processar o Ministério Público. Porque quem foi o Ministério Público? Porque não tem uma pessoa, né? Que nem ele colocou no início do programa. Tá, não teve uma pessoa que diga assim, o juiz tal se ofendeu, processou o Léo Lins. Não é isso, né? Sim. Certo? Me corrija se eu estiver errado. Tá certo. É o Ministério Público, que é uma instituição. Isso. Tá, e eu não gostei que a instituição fez. Recorre. Eu quero processar ele. Tá, não, assim, deixa eu só dar um exemplo melhor pra ele assim, que às vezes ele é meio burro. Opa! Olha aí. Tá gravando? Tá gravando? Preconceito contra pessoas. Não, mas é só às vezes. Viu? Se Eles viram, eu sou gordo e eu quero fazer... Mas são isso, né? Não percebi. Obrigado. Ela tem TDAH. E eu tô me sentindo ofendido agora porque o Ministério Público não quer mais que eu faça parte das piadas.
Agora o Ministério Público é que só tem a piada que não tenha gordo. Ah, tô me sentindo excluído. Mas aí tu não vai entrar contra o Ministério Público. O Ministério Público tá fazendo o que a lei manda. Tu vai ter que entrar contra alguma situação que aconteceu e aí ver quem foi a pessoa que te excluiu a piada. O humorista que não tá mais fazendo piada de gordo. Vai ter que processar. Entra contra o Léo Lins, porque agora ele não vai fazer Não, nós vamos entrar contra o Leandro Hassum, que não faz uma piada de gordo. Agora ele é magro, né? Ele é um ex-gordo, viu? Ele tá até marombeiro. Agora ele faz piada fitness, não viu? Agora ele faz. Processo o Leandro Hassum. Beijo, Leandro Hassum. Se tu assistir essa porcaria, eu gosto de ti. Assim, não é vocês, viu? Pelo amor de Deus, não é vocês os advogados. Porcaria é o canal aqui, o Emerson, principalmente o Emerson. Ele se estende nas coisas que já nem graça tá tendo mais. Agora, vocês assim como profissionais, tá? Vendo como advogados, supondo que vocês fossem o advogado do Léo Lins, vocês ainda veriam que tem uma chance ainda de conseguir sair dessa. Com certeza. Ou diminuir a pena, ou trocar a pena por alguma outra coisa. Mas que não sempre seja... tem. No direito sempre tem. Sempre tem. E é comum das decisões, às vezes, de primeiro grau ser... Não, como é que eu posso... É que eu não posso dar minha opinião particular, né? Mas no caso, assim, ser uma pena... Foi a que a gente falou da proporcionalidade aqui, ó. Algumas perguntas atrás. Da questão, se eu te ofender de uma forma direta, é uma pena menor do que se eu te ofender fazendo uma piada. Isso meu entendimento é desproporcional. Só que, claro, isso vai ser julgado, vai ser utilizado pela defesa, enfim. Mas eu vejo que sim, tem uma possibilidade dele, não digo ser absolvido, mas diminuir a pena, alguma coisa assim. Trocando em miúdos que dá pra entender, por exemplo, que com a piada eu posso não ter querido. Eu posso ter a intenção, tudo bem, a gente se baseia nisso, mas eu posso não ter tido a intenção de te ofender. Agora, se eu te ofender, eu tive a intenção. Sim. Então, como pode ser menos grave é isso que a gente questiona. do que desintencional? Isso que é o grande questionamento desse caso, assim, pelo ponto de vista jurídico, eu acredito que seja isso, não sei se a Michelle... o problema maior é isso, sim, claro, com certeza, mas... A gente tem que entender que na lei as duas situações estão ali. E que uma traz uma pena maior do que a outra. Porém, as duas estão ali. Então a gente não tem como fugir disso. O que um advogado, provavelmente a defesa dele vai fazer, é tentar uma brecha no meio do processo. Se não encontrar, eu acredito que ele não vai ser preso. Acredito que não. A comoção social vai trazer algum tipo de benefício para ele. Não sei qual, mas vai. Desculpa atrapalhar, que a Sus fica assistindo Podpah, né? Porque esse podcast aqui não é interessante, então ela fica assistindo Flow, Podpah, e aí Mas eu acredito que aqui é mais ou menos por aí, Gris. A lei, a letra da lei, ela fala exatamente sobre os dois casos. Um mais gravoso do que o outro, mas os dois casos estão previstos. Então, o que dá pra fazer, de repente, lá na finaleira, pedir uma redução de pena. Ele tem multas, né? Ele tem multa de 1 milhão e tanto. Sim, tem uma que ele foi condenado agora, mas foi o Ministério Público também. 2 milhões. Que é aquela piada que ele fez. Não sei qual piada. Ela não quer nem saber. Eu posso falar só pra contextualizar qual é a piada? Não, grava aí. Não, ele fez uma piada assim: se surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago. E aí ele foi condenado pelo Ministério Público. Isso foi trancar um sorriso? Vocês perderam alguma coisa aí? O que aconteceu? Filma, por favor. Perderam? O que caiu o anel? Ah, não. E aí ele foi condenado por 2 milhões, né? Uma multa de 2 milhões. Assim, ó, que nem quando tu vai chorar, olha pra cima. Tomar uma água. Isso. Sabe quando vai chorar? Como é que, assim, se não existe uma tabela regrada que nem no trânsito, como é que é definido tu tá com trânsito aí. Só porque tu bateu o carro 3 vezes essa semana. Bateram em mim. 3 vezes tu bateu o carro, tu tá com trânsito. Sempre uma mulher bateu. Outra coisa, briga de vizinho, coloca aí. Como é que tu estipula valores? Porque, tipo, por essa piada ele ganhou 2 milhões de multa pra pagar, assim, no processo. Como é que se estipula os valores, assim? O juiz vai ter que verificar o processo, tudo que tem dentro do processo, ver quanto... Na verdade, é um juízo de valor que o juiz vai fazer na hora da sentença. É inevitável, isso é inevitável. Não tem uma tabela que diga, deste crime, 50 mil. Daquele crime, 300 mil. Não existe. Ele vai verificar a situação e vai aplicar o que ele acha melhor. A repercussão, a gravidade, exatamente. Tudo isso conta e também. Se tu não gostar, depois tu recorre. É isso que temos. Não tem muito o que fazer. Pra atenuar o valor, por exemplo. Se tu discordou do valor, eu quero pagar menos. Assim. Isso, agora mesmo o Léo ele foi condenado no dano moral coletivo. Esse valor não vai para as pessoas que ele ofendeu. Vai para uma instituição, por exemplo. Mas ele Ministério Público? Não. Ah, tá. Não, mas quem é que escolhe essa instituição? São algumas instituições vinculadas ao Poder Judiciário e aí já... Tá pedindo, né? Mas tem como saber depois se realmente foi. Eu não tô me ajudando, né? Não, né? Tem. Mas foi boa. Eu não prestei atenção, Mas aqui, ó, vamos. Agora uma pergunta jurídica. Bem jurídica.
Uma pergunta, porque eu gosto dessas perguntas jurídicas. Tá bem. O negócio é o seguinte, ó. Quando vai lá, tem os... Me corrige, porque eu sou meio burrão, que Bem ele diz, né? Me corrige assim. Quando tu vai na audiência, né? Aí tem os relatos do advogado, e nisso vai passar por isso aí? Não. Isso é só... Já foi? Já foi? Já. Tá, mas pode ter alguma outra, não? Não. Tá, mas vamos voltar atrás. Então quer dizer que se o advogado que vai defender lá ele, né? Lá ele. O advogado que vai defender lá ele, né? Por exemplo, aí tu chega lá na hora, tu tem que falar sobre o ocorrido, né? O advogado, muitas vezes, eles falam aqueles textos, você sabe melhor do que eu, né? Sim. Aí, por exemplo, ele vai dizer, porque o Ministério Público tá processando ele, e aí vai falar por essas injúrias, e quem vai contar, tipo, a piada. E se o juiz entender que o advogado tá contando a piada novamente e vai dizer, vou processar esse advogado também. Aí esse advogado vai ter que chamar outro advogado, que vai fazer o relato, que vai ter que chamar... E vai virar um looping extensivo isso, né? Cara, porque eu acabei de fazer isso aqui. Vai virar um looping extensivo. Esquece essa pergunta. Nem precisa Ou o que vocês acham melhor? O advogado ir lá e defender em silêncio? Vocês como, né? Não, advogado. eu vou e faço a minha parte, eu não fico em silêncio. Não? Não. Não importa que venha o loop esse de um Não advogado importa. chamar outro, Não chamar importa. É risco da nossa profissão. A gente tem que ir lá defender o cliente. Vamos lá. Eu fui contratada para o quê? Defesa, então nós vamos Boa, fazer. isso aí. E um advogado pode se autodefender? Pode. Um quê? A gente pode atuar em causa própria. Ah, legal. Pode. Um civil não poderia. A gente não recomenda. Pode também. Pode também? Desde que tenha conhecimento Não. diferente? Existe o juizado especial civil. No primeiro grau, tu consegue fazer a tua defesa. Até a sentença, né? Depois da sentença, se tu quiseres recorrer, tem que ter um advogado. E na Justiça do Trabalho, se eu não me engano, também, né? Pode ali, no primeiro momento, na Justiça do Trabalho, tu pode fazer uma reclamação trabalhista. Mas depois, tu vai precisar de advogado da mesma forma. Mas pode, no primeiro momento, pode. A gente não recomenda. Sim. Jamais. Não, até porque depois vai ficar bagunçado. Sempre tá faltando alguma coisa, não tem como tu arrumar, sempre tem alguma coisa que vai ser necessário fazer. Nós temos um exemplo ali no escritório de uma cliente que fez por conta própria um contrato de aluguel, não tem nada a ver a situação, mas para que vocês entendam o porquê da importância da figura do advogado. A cliente fez e ela não colocou sequer o valor do aluguel. Nossa. Então agora nós temos que trabalhar para mudar a situação. Isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso. E às vezes a gente não consegue reverter uma situação que ficou errada. Então a gente não aconselha que a pessoa busque os seus direitos, porque ela vai buscar direitos pela metade. É muito provável que vai estar errado. Ou ela procura a defensoria pública se não tem condições. Exato. Né? Ou um advogado particular. A gente não recomenda que entre por conta própria, porque não... Vai dar cacaca. Vai dar. Na maioria das vezes, sim. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui mais aqui pra nós, tá? Se, por exemplo... Ninguém vai ouvir. E vai cortar. Se vier um convidado aqui, tá? Por exemplo, fiz uma piada com você, com o Michele. E Vai aí, te processar. tu riu na hora aqui junto comigo. Depois, tu pode me processar porque tu não gostou daquela piada? Tem alguma outra pergunta pra fazer? Se alguém se sentir... Não, tu, Michele. Eu mesma te processar por uma coisa que eu ri. Se eu sou a advogada da outra parte, no caso que tá Tu vendo... pode fazer, mas... Eu vou dizer assim, não, só um pouquinho. Ela foi conivente porque ela tava rindo junto. Agora, se eu sou a minha advogada, eu meto a cola no meio das pernas e não sei o que eu faço. Ela vai alegar que, tive que rir ali pra não ficar chato, mas Também. me senti constrangida, foi um riso de constrangimento. Tá contra mim? Você está contra mim? Não, é que pode acontecer. É verdade. Aqui a gente tem a defesa e a acusação. É isso aí, notável. É isso que a gente precisava. E aí vamos estender. Não, porque assim, ó, é raro, já vamos tá? pra segunda instância, né? Bora. Primeiro já não veio. A gente tem 5 anos de podcast aqui, tá? É muito raro, mas já aconteceu, acho que 1 ou 2 vezes, de podcast ser retirado porque a pessoa... achou que não tinha ficado legal, que não tinha falado algo certo e tudo. Sim, pediu pra retirar? Pediu pra retirar o Na podcast. boa ou através da justiça? Não, na boa. Pediu na boa. Se a pessoa chega e me E diz, tu, pra evitar transtornos, tu... Sim. Agora, desde que eu entrei, eu mando pro inferno. Pro inferno. Não quer ver, não assiste. Só não dá play. Não quer ver, não consome. Não se sentiu bem com a piada do Léo Lins, é só não ir no show. Pois é. É tipo isso, entende? Ele tem um show pronto, um nome de show, uma fantasia, enfim. Deixa eu falar. Isso eu... Mas sabe que de vocês dois, agora vou falar uma coisa pessoal. Tu eu levo de boa. Ela eu tenho medo. Assim. Eu não, eu tô gostando mais dela. Esse aqui só tá me acusando. Não, ele parece mais boa. Quando vê, ele crava mais a faca do que ela. Porque ela olha com os olhares assim, eu tenho medo. Se ela fosse advogada de acusação, eu me carava todo mundo. Já chegava encolhido, já. Ele ia dizer, isso aí não ganhou. Tá de boa? Eu sou de boa. E se eu pedir desculpa antes de contar a piada, eu me safo da sentença ou não?
Não mesmo. É como tu dizer pra mulher, desculpa, mas vou te dar um soco. Não vai mudar nada, tu bateu nela igual. Desculpa, hoje vou sair e vou te trair. Não? Olha só, agora nós entramos no debate bom. Olha lá, Súcia. A Súcia acordou comigo. até desligou o pode pá. Agora nós entramos num debate bom. Temos um precedente aqui. Agora nós entramos num debate bom. Pode isso, doutora? Pode isso, Arnaldo? Agora, aproveitando isso aí que tu puxou o gancho pra mim, me veio na memória aqui uma coisa... Uma traição que tu fez da Súcia? Uma coisa que... Conta, abre o teu Agora coração. a gente teve o caso recente, não sei se vocês viram, da Ana Hickman, que o ex dela se chamou de corno e ela processou ele em 60 mil. É porque, na verdade, ele tá imputando a ela um fato que ela diz não ter cometido. E ela quer que saia uma sentença dizendo ela não te traiu, para que ela possa mostrar para as pessoas e voltar com a imagem dela de moça recatada e pessoa decente. E chegar lá e dizer, olha aqui o vídeo, eu gravei. Bom, mas Então aí vai agora- apresentar nos autos. Agora eu não tenho direito mas nem de dizer que sou corno. Mas se tu quiser dizer, se ela se ofender com isso, porque aí supomos, tu é casado com ela, né? Sim. Então, ela te traiu. Se eu não Ou tu tem uma provar, amante e ela te traiu. tanto faz. Como assim? Não, aí tu complicou. Como é que é o nome dela mesmo? Sunzi. Tá prestando atenção, moça, aqui? Não. Então presta. Então presta, essa conversa te agrada. Vai te agradar e assim, ó, tu vai precisar dela. A Sunzi me traiu. Tá. E aí, Tu vai precisar dela. aí eu chego aqui no podcast Ele e descobriu, né? que sou corno pro Marcelito, tá? Sim. Ela pode me processar, que foi o que a Ana Hickman fez. Sim, alegando que tá prejudicando a imagem dela. Mas ela vai ter que provar também, né? Tu também vai ter o direito de defender. Ah, o que vai Tudo tem ter um de processo. corno indo agora pro escritório? Inclusive, ela pode pedir um dano até. Caraca. Claro. Mas, Não. Ela gostou. Não que- mas se eu provar, Caraca, foi aí muito a minha bom. defesa, eu tenho base no meu argumento. Claro. Aí não dá nada. Sim. Tá, mas ela pode alegar que, olha aqui, filmei. Mas aí, mas filmou sem Não, minha autorização. Sabe por que eu tô perguntando? Não vale o Porque vídeo. Antigamente, Tá, né? Pode ser. tu tinha casos que tu E era aí, como é que traído. nós faz? Ó, meu, cala a boca aí. Antigamente tinha casos que a gente... Por exemplo, o cara era traído e ele processava a mulher porque traiu ele, né? Sim. Mas hoje em dia não Não, rola tiraram mais esse isso. trecho dali há muitos anos. Não sei dizer que ano foi, mas até uma certa época a traição era considerado até um... Não sei se a palavra era crime, né? Aham. Então agora eu não tenho direito mais nem de ser corno. Tu pode, mas tem que ser corno e ficar quieto. Isso. Pois é, que droga. Não pode nem contar pros outros que o cara é corno, né? Voltamos Pode. à idade dos nossos avós. Que bucha isso aí, né, cara? Ah, não tem nem mais uma alegria. A única alegria que o cara tinha de contar pros amigos, sou corno. Eu nem isso. Não pode O mais. pessoal se juntava ali na pracinha ali pra dizer, eu fui corno, não sei o quê, fui enganado no zap, levei um golpe do INSS. Agora não, agora... Olha só, meu carro quebrou num buraco em Pelotas, agora não pode Não mais. pode falar Não isso. pode mais nada, né? A vida tá ficando um tédio essa vida, que eu vou te dizer uma coisa. Eu vou me mudar pra outro planeta. Vou aproveitar a viagem do Elon Musk. A piada, falando ali que tu falou que não pode mais debochar de algumas situações, como, por exemplo, ser corno, antes a piada ela era julgada pela plateia. Gosta ou não gosta, Sim. né? Hoje não. Hoje nós temos o judiciário para fazer essa parte aí. Então, Então o Jório virou crítico de humor. o judiciário, ele é, na verdade, ele é quem sentencia. Então, se tu buscar ele vai ser crítico de qualquer coisa. Só por essa tua fala, já o Ministério Público já vai vir. Né? Só por essa fala. Não, e legal os juízes olhando assim, olha só. E julgando, isso não pode, horrível. Foi boa. Que nem do caso do Tigrinho agora que teve também, né? O quê? Não sei. Não viram os políticos jogando tigrinho no... da CPI lá. Não vi isso. Jogando? Testando, mostrando como que era que funcionava. Não, e a sim, senadora sim. perguntou pro cara, por que você divulgou o jogo do Tigrinho? E ele, porque vocês autorizaram. Sim, foi com o Rico. Tá. Esse caso foi com o Rico, né? Sim. Mas, olha eu. O Rico pegou o precedente da menina que foi antes, da Virgínia Fonseca. Ela falou essa frase um dia antes. E aí ela disse, porque ela também tá sendo... Na verdade, os dois são testemunhas, só que o Rico já foi condenado por ter envolvimento. Ele até teve as contas bloqueadas e etc. A Virgínia não, ela foi como testemunha. E a defesa dela, muito provavelmente, instruiu para que ela dissesse isso. E ela disse exatamente isso e trouxe também uma comoção ali no mundo da política, porque, de certa forma, ela deu nos dedos do pessoal ali. Sim. Né? Ela falou, mas eu tô só fazendo o que pode ser feito, que vocês permitiram. Se vocês não quiserem mais que eu faça, tirem, excluam, né? Recriminem e eu não farei mais. E aí, no outro dia, o Rico usou a mesma frase e usou certo. Usou certo. A tática boa. E, no caso, uma pessoa pode ter quantos advogados quiser na defesa dela?
Sim. Se, por exemplo, a gente precisar aqui, a gente pode chamar vocês dois. Glória a Deus, por favor. Não, glória a Deus, não, gente. Por favor. Tomara que nunca, né? Ah, tá bem. Falar nisso, já teve alguém que processou Deus? Como assim, Muda, cara? corta. Bah, que piada. Isso não tem nem graça, cara. Não, mas não é graça, eu tô perguntando. Né? Tolerância religiosa? Não, né? Não entra. Pode? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como levar ele preso. Fica difícil. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, se o... Vou dizer uma coisa, ó. Se o Ministério Público quiser processar tudo que é humorista por piada ruim, né? Só aqui, ó, a vida inteira processando. Esse aí é que não tem, como é que se diz, pena de morte aqui no Brasil, se tivesse. Meu Deus do céu! Ele não tava mais aqui. Não tava mais aqui. Tá disponível? Que eu quero processar um advogado. Por favor, me passe teu contato. Se tivesse pena de morte por piada ruim. Eu quero processar um tal de Wanderson Silva. Vou processar ele. Não gostei desse tipo de piada, não. Chama ele pro mãe. Tu não disse que tu tava achando que eu tinha cara de brava? Ofendido. E tava Por isso, é pra gostando assustar dele? ele, tio. Pois agora vai nele. Quem é que convidou ela? Foi ideia tua? Eu te falei, chama só o Wanderson. Ai, meu Deus do céu. E é o Wanderson, né? Wanderson. Hã? É o Wanderson. Não, as professoras me chamavam de Wanderson, então tá tranquilo. É o Wanderson ou o Wanderson? Tanto faz, né? A mãe disse que é o Wanderson. E será que ficou, Aí ficou. Wanderson. O W tem som de U de V. Muito bem. Por isso que eu nem brigo, pode chamar de Wanderson, tá tudo Mas certo. o correto é Wanderson. É, segundo a minha mãe, sim. Ah, tá bem. Não, então vamos segundo a tua mãe. Tudo Aí, certo. porque Deus o livre depois. Eu lembrei de uma piada que eu fiz agora. Não vai um botar piada de mãe, por favor. Por favor. Tenho medo agora. Qual foi o caso mais difícil que vocês defenderam? Assim, vocês podem falar? A Michelle já contou dela aí, né? Isso não foi nenhuma Não foi defesa. mais Eu peguei um difícil, né? resquício só, Difícil pra mim, eu posso até te falar assim, ó. Depende do difícil. Vai lá. Depende do difícil. O quão difícil é de trabalhar no caso, ou o quão difícil é da situação do cliente que te traz uma comoção, que te traz dor junto. Não, de ganhar. Quão difícil foi assim? Essa defesa vai ser difícil de eu fazer. Eu vou te trazer um caso que me aconteceu não faz muito tempo. Foi de uma pessoa com câncer, estágio terminal. E eu fiz uma ação de medicamentos. Uma medicação específica, cara, muito cara. 20 e poucos mil reais mês. Nossa. Demorou muito. Houve demora da justiça, houve erro da justiça ali na competência. Nós protocolamos na justiça certa, a justiça entendeu que não. Passou para outra esfera. E nisso foi tempo, né? E essa pessoa, ela não tinha tempo. Tudo que ela não tinha era tempo. Tudo que ela não tinha era tempo. Sim. E aí, de fato, quando ela recebeu a medicação, ela tomou um comprimido e ela faleceu. Pra mim, foi um caso dificílimo. Nossa. Porque a justiça que tarda, ela não é justa, na minha concepção. Sim. E essa pessoa não tinha tempo. E tudo que eles conseguiram fazer foi fazer ela perder o pouco tempo que ela tinha. Se a justiça tarda, mas não falha, nesse caso aí falhou, né? Totalmente. Pra mim, sim. E tu, Anderson? No meu caso, eu posso citar um que teve uma repercussão alguns anos atrás no município do Capão do Leão, que envolveu um acidente de motocicleta que colidiu com um cavalo na avenida principal do Capão do Leão. Aí eu fui advogado da filha do rapaz que faleceu. Na época ela tinha 5 anos de idade. E aí a gente teve que provar a responsabilidade do município, né? Porque lá no Capão do Leão era bem dizendo, uma praga de cavalos soltos, né? A comunidade já tinha se mobilizado, reclamando nas redes sociais. O prefeito, inclusive, tinha se manifestado também, já dizendo que estava tomando providências. E aí aconteceu essa fatalidade de à noite, ele era entregador de moto, e acabou colidindo um cavalo que estava solto, que as pessoas já tinham ligado para a polícia, avisado desde cedo, tinham avisado a prefeitura e ninguém tomou providências, né? E aí a gente entrou com esse processo e conseguimos, graças a Deus, responsabilizar o município e, claro, a gente não conseguiu trazer o pai dela de volta, que seria a melhor coisa que a gente poderia fazer para ela, mas a gente conseguiu proporcionar uma reparação, né? Alguma qualidade de vida que o pai dela estivesse vivo ia proporcionar para ela. Então foi um caso que mexeu bastante comigo, assim, porque eu me coloquei no lugar. Eu sei que advogado a gente tem que fazer a parte técnica, mas eu acabei tendo envolvimento pessoal, porque eu imaginei, se fosse a minha filha, né? Sim. Então, eu me dediquei bastante nesse caso e foi legal. Mas que bom que tu conseguiu. Consegui, assim, graças a Deus. Tem um pessoal com a polícia ali do lado de fora ali. É melhor nós parar com o assunto. Tá bom. Estamos esperando ali pra conversar. Vamos fazer um habeas corpus. Ou abre as risos.
Quero perguntar pra vocês agora aqui, ó. Agora uma curiosidade. Qual é a maior mentira que os filmes contam sobre a vida de advogado? Vai tu primeiro. Você é minha única mulher. Opa, pensei alto, desculpa. Ai, pensei alto. Pensando bem, em alguns casos o Ministério Público... Podia, né? É verdade. Então, Não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu tô mudo, ó. Pronto. Eu esqueci qual é a pergunta mesmo? Duplo TDAH, não vamos rir. Os dois, né? É o bom. Não, aqui, não fala, tá? Tá. A gente é TDAH, tem que respeitar. Isso é Isso, capacitismo. Não sei tu, no meu caso foi só 2 psicólogas que diagnosticaram. Ainda tem a terceira instância. A terceira diz que ele é acho que esquizofrênico. Qual foi glamour- a maior mentira que os filmes O contaram glamour, sobre a vida o de glamour advogado? com certeza da advocacia. A advocacia é perrengue todo dia. E o causa-ganha. Isso não existe. São 2 coisas que pra mim são inventadas pelas mídias, filmes, seriados e etc. Causa-ganha. Sempre é causa-ganha. Sempre. E sempre é uma profissão glamurosa, com ego elevadíssimo, isso até concordo. Mas o glamour não existe. É perrengue mesmo. Perrengue real. É guerra todo dia. Aquela série, como é que é? Suits? Isso, é. Parecido, não? Algumas vezes sim, mas ali é muito romantizado. Até porque tem uma pessoa ali que não é advogado. E ele atua como se fosse advogado. Ele parte do pressuposto de uma fraude. Sim. Se não me engano, ele fraudou até o diploma dele, né? Isso, é. A OAB ele também não tem. Enfim, ele não era advogado. Ele atua como se fosse, faz todas as defesas, ninguém descobre. E é isso, né? Não tá falando do Wanderson, né? Não, Jamais. Não. É da série. Que susto. Isso aí sim dá uma cadeia federal. Mas eu acho que gente, isso, ele é advogado mesmo. Aquela Pode questão pesquisar. de filme, que o advogado vai ali um pouco no banheiro, pensa numas frases de impacto, volta lá no tribunal do júri e fala alguma coisa, absolve o cliente dele. Não, na prática não existe. É trabalho, é técnica, é dedicação, todos os dias. Para chegar nesse momento lá, né, com um conjunto de coisas, mais as palavras, conseguir sim o êxito na ação. Um filme de advogado que foi o Jim Carrey que interpretou O Mentiroso. Eu tava pensando nisso. Aquele representa muito vocês ou não? Não entendi. Não entendi a piada também. Não entendi. Foi Não foi uma piada. Nossa, olha, ela colocou aquele olhar que eu te falei. Não, fala. Não estou sendo Não, ele deu um tom de humor. Eu sou testemunha que ele Estou deu um sendo tom. filosófico. Aquele filme é muito legal. Muito legal. Eu mesmo. nem conheço. Não? Não é do teu tempo. O Mentiroso. Sou jovem, não conheço. É muito legal. Que idade tu tem, tio? O filho dele faz um pedido de aniversário, né? É que ele o pai dele não pode mentir. É. E ele era advogado e estava acostumado A cara dela. a fazer isso. A cara dela analisando. É uma pessoa, ainda bem que eu não tenho filho. Tenho. Tem filho? Claro. Putz, que ele não assiste o podcast. TDAH. Não, mas não tem problema, porque ela tem TDAH, ela vai esquecer da promessa. Então... Que horror. Muito legal. Olha, ela pensou. E depois um outro filme que me lembra muito de advogado é O Advogado do Diabo, né? Muito não bom. sei porque esses 2 filmes, O Mentiroso e O Advogado É do os dois. Diabo. Pô, é o lembro contraste, né? Um pro céu, o outro pro inferno, né? Você fala de advogado, a gente lembra desses 2 filmes, são uns baita filmes. Muito bom. Não, mas eu tenho um aí, nós Al-Pacino. vamos entrar no drama, o Philadelphia, aquele sim. É bom. Aquele É bom sensacional. também. Do Tom Hanks. Aquele é muito legal bom, aquele né? caso. É o Tom Hanks e o... Como é que é o outro ator, o que é o advogado? Me esqueci o nome do ator agora. Vou pesquisar. Mas é muito bom o filme. É, aquele sim. Esse tem que ver, Michele, muito bom também. Verei todos. Já viu o Philadelphia? Não, Nenhum. tu assiste filme, Michele, não? Às vezes, quando dá tempo. Quando dá tempo. É. Tu quer dizer que a gente é um Quando bando dá- desocupado, é isso? Quando ela não tá processando Bem nenhum que eu humorista. entendi. Vixe, Aí ela... inclusive, Mas ela disse todos que esses filmes que a gente fala teu- são dos anos 90. Então, Teu Era escritório criança, tá, tava ó, o dela tá bombando, porque tipo, vai, tem tempo pra ver filme? Mas é dos anos 90, eu vi quando era Não, é criança. porque eu sou né? mãe. É porque eu sou mãe. Eu sou mãe também. Isso conta tempo. Ah, então tu vê a galinha pintadinha e... Já vi muito. Ah, isso aí. Aí, ó. Dá pra processar a galinha pintadinha, não? Não começa. E os Teletubbies? Ah, esse aí tu conheceu. Se alguém se sentir prejudicado por dizer pô, É, mas do jeito que eles Mas falavam... teve uma polêmica com os Teletubbies. não sei, não vi. Mas é... Mensagem vamos- subliminar, aí é vamos- outra coisa. É que vamos nem entrar dos em- discos da Xuxa, você se lembra? Ah, sim. Que diz que colocaram ao De trás pra contrário. frente. Não, nada a ver. Os Teletubbies foi. Nada a ver, teve uma coisa jurídica com os Teletubbies. Sim, dos Teletubbies sim, mensagem subliminar. Tu não assistiu isso? Não era isso. Eu não vou Foi entrar nesse assunto, processado? se tiver outra coisa. Vocês vão brigar? Vamos.
Deixamos para outro episódio. Vamos. Dá um mais soco fácil- na cara da mas cadeia. dar um soco na cara dele do que fazer uma piada com ele. Exatamente, olha aqui a Yati respondendo, ó. Vice? Aí, ó. A frase nunca existiu, ó. Acabou de dizer aqui, ó, que tu falou. Tá escrito aqui, ó. Daqui, ó. Tá bom. A gente tá chegando no final do nosso podcast, pessoal. Não. Eu tenho Muito bom conversar ainda. com vocês. A gente já tá... Eu fiquei mais tranquilo, não sei tu, Marcelito. Agora só uma tranquilidade. Tem cafezinho. Eu tô assim, ó. Pelo menos agora tem telefone de 2 advogados. Pensa por esse lado. Não, e como tu falou ali, ó, só vai... Dá pra pagar o Ministério parcelado? Só vai Dá chamar pra cartão de Ministério crédito, Público assim? se tiver Dá. bastante Tem cartão, visualização. Pix, Dá pra pagar com piada? Bem tranquilo. Não, dá. Piada não, nossa. Tu ia ficar devendo até o neto ali, hein? Agora, pra finalizar, então, eu vou pedir um recadinho de cada um. Susto, tranquilo aí? Antes disso, eu perguntava: você sabe qual a diferença entre piada de humor e o depoimento policial? Não. Os dois, se tu falar demais, acaba sendo preso. E qual é a diferença? Uma sátira. Isso não é diferença, isso qual é a semelhança? Viu por que ele Deixa tem que pra lá. negar? Deixa pra Viu? lá. Eu explico agora ou depois? Não sabe nem fazer piada. Só Qual é a encerra, só semelhança? encerra. Eu explico pra ele agora ou depois do sarcasmo. Sarcasmo da cadeia. Se tu ofender outra pessoa com o teu sarcasmo, acho que se enquadra no mesmo caso. Ah, então ele não vai me processar porque ele nem sequer entendeu a piada, que dirá o sarcasmo que eu Faz fiz. a piada de novo. Não, agora tu assiste no YouTube. Porque eu não tenho tempo pra te explicar. E nem Qual a paciência. semelhança? Não. Pode ser conversar contigo, Michele? É com o Anderson, com certeza. Tá, ele já tem mais experiência. tem mais eu experiência, acho. Já veio aqui. É só se Pô, te chamou descrever. de velho da cadeia, isso aí, ele te chamou de velho? Pode olhar pra cá, teu recadinho. Então, pessoal, foi muito interessante participar aqui do podcast com o meu amigo Emerson, meu amigo Marcelito. O tema foi show de bola. A gente pôde discutir aí sobre um tema interessante que está na mídia, né? Que é esse caso do Léo Lins. Dizer para que a gente tem esse direito, né, da liberdade de expressão, mas ele vai até um certo limite, que é ofender a dignidade da pessoa, enfim, cometer outro crime. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente nos dias atuais, com essa repercussão toda que está tendo. Mas é isso. Precisando de um advogado, estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Eu achei que tu ia dizer, você que é humorista e tá assistindo. Agora você pra cá, Michele. Bem, pessoal, foi muito interessante o papo que tivemos aqui com vocês. Acho que conseguimos esclarecer alguns pontos. A gente conseguiu dar risada, fazer disso aqui um momento de descontração e não um momento tão sério quanto ele de fato é. Acho que nós estamos num momento polarizado no nosso país. Temos sim que tomar cuidado, porque a lei ela existe. Não houve erro na lei, não houve excesso na lei. A lei pode ser um excesso quando feita, mas não houve um excesso na sentença. Eu espero que ninguém venha a cometer crimes parecidos, mas se cometerem, estamos aqui. É isso, gente. Assistam. Quando é que vai passar? Quarta-feira. No caso, amanhã. No caso. Então, assistam amanhã. É isso. Hoje. É hoje. É verdade. Ou se o Ministério Público vir, nenhuma quarta-feira. Assista enquanto ainda puder estar ao ar esse canal aí. Exatamente. Né? Porque a gente tem tanto, a gente tem que ficar uma tarde inteira com vocês. Sim. Porque a gente tem o caso, antes do Léo Lins, o caso do Monark, né? Do Flow. Ah, é verdade. Que deu problemaço também. Sim. Isso aí é cadeia, certo. Deu todo um precedente Mas é nunca o visto. mesmo, Antigamente mas é o mesmo do Danilo caso. Gentili também. É Danilo Gentili é que o tipo assim, o Monark e o Léo Lins estão afetando muito a internet, né? Tanto é que o Facebook agora tá se defendendo do Brasil como censura também. Sim. Então, né? Mas isso aí, outra hora, né? Vocês voltam aqui. Sim. Quando algum outro comediante for preso, né? Não vai ser Não, vocês, tomara vocês são que não. bonzinhos os dois. É verdade. A gente é. Vocês não fazem essas piadas ácidas. É, não. não. Piada ruim até que de vez em quando, né? Mas ácida. E na verdade, aqui no canal, o comediante é ele. Eu sou o cara inteligente que fica na mesa. Ah, tá. Então aquela piada que tu falou da amante, que ela não ouviu, não contou. Vamos encerrar agora aqui o episódio. Eu gosto porque ele mesmo se enraba sozinho. Sozinho. Ele Tu era meu apoio, tu era pra ser meu apoio na mesa. Desde faz tempo que eu sou o apoio da Sunce. Faz tempo. Que ela é a minoria. A minoria. Literalmente. Tens algum recado aí, Marcelito?
Tem um recado, assim, ó. Agora vamos, como a Michelle colocou, é verdade, assim, ó. Claro, a sentença e as leis, quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Eles melhor que nós dois são advogados, entendem muito mais a lei do que nós, né? Ao pé da letra. Mas o que eu entendo um pouco é de humanidade. E eu acho assim, ó, que tá ficando tudo muito chato. Tudo, absolutamente tudo. Não especificamente o caso do Léo Lins. É tudo e qualquer motivo. É a questão que nós brincamos aqui do corno, chamou de corno. Ou seja, eu acho que nós estamos entrando num campo que daqui um pouco nada mais vai ser permitido falar. Qualquer coisa que tu fale, literalmente vai parar no tribunal. O mundo tá chato. Então, assim, gente... Vamos olhar um pouquinho para cada um de nós, assim, para ver se realmente tudo me incomoda ou se eu quero um pouquinho de status no celular, ou se eu quero um pouco de grana embolsar, porque tem isso. Ou vingança. Ou vingança. Enfim, tem vários. Eu não tô dizendo aqui que o caso do Léo Lins tá certo ou tá errado. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Não vou dar agora. Mas eu tenho a minha opinião que a humanidade tá ficando muito chata. E não é só por causa das leis. É por causa de tudo que está acontecendo. Tem várias coisas que deveriam acontecer, como político roubando, assassino ficando solto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso a gente empurra para debaixo do tapete. Um comediante, um personagem dentro de um palco, num lugar apropriado, porque essa é a realidade, ele estava num lugar apropriado, virou toda essa mídia. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar como um todo. E sim, realmente, o que causa mal para a maioria, eu acho que deve ser retirado. Isso eu concordo. Agora, não pode virar casos isolados, senão a gente não vai poder mais respirar, nem viver e nem falar, por exemplo, daqui para frente o professor de história não vai poder falar de escravidão, porque alguém pode se sentir ofendido. Fica aí a análise para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C, curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando. Ele entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho que vocês estão tanto curtindo. Exato. Então, continue aproveitando as piadas de papagaio enquanto elas ainda podem ser feitas. E assiste os nossos patrocinadores, porque... Você pode ter algo que você nem sabe que precisa e está ali nos comerciais. E se você aí que está assistindo e quer patrocinar esse bando de louco aqui, por favor, entre em contato aí no direct, no WhatsApp, faz sinal de fumaça, de qualquer jeito a gente vai até ti e vai te dar um atendimento Anuncie conosco. Especializado. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado aos dois advogados aqui presentes. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tá.